relativo ao terceiro ciclo de revisões tarifárias das concessionárias de distribuição de energia elétrica e a definição dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2018. A mesa diretora dessa audiência pública é composta por seguintes membros: por mim, Nara Rubia de Souza, assessora da diretoria da ANEEL e presidente dessa audiência; Cláudia Elias Carvalho, assessor da Superintendência de Regulação Econômica da ANEEL; Leopoldo Rosado, diretor autárquico da ARCEP; e Ana Cristina Vegelin, secretária da audiência. Primeiramente, cabe esclarecer que a audiência pública é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL. Tem como objetivo aumentar a transparência das decisões tomadas pela agência, uma vez que as opiniões apresentadas pela sociedade durante o período de contribuições e nessa própria reunião presencial são consideradas na análise do processo. Todas as apresentações e documentos entregues nessa reunião, bem como aqueles enviados para a ANEEL via internet ou pelo correio, serão analisadas pela agência. O processo da terceira revisão tarifária periódica da COSERN tem compreendido as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas pela ANEEL, elaboração pela ANEEL da proposta preliminar da revisão tarifária e apresentação desta proposta tanto para o Conselho de Consumidores quanto para a própria concessionária, a análise das manifestações do Conselho e da concessionária e a divulgação no site da ANEEL do aviso de audiência pública e das notas técnicas relativas à proposta de revisão tarifária, da estrutura tarifária e dos indicadores de qualidade. Bom, a nossa reunião ela vai obedecer aos seguintes procedimentos. Terá primeiro uma apresentação da ANEEL, depois uma apresentação da COSERN e depois uma apresentação do Conselho de Consumidores. Vai ser 20 minutos para cada uma dessas apresentações e, em seguida, a gente passa para a manifestação dos expositores. O encerramento da audiência está previsto para 18 horas e 30 minutos. Informo também que a senhora Maria Tereza Fernandes Diniz, ela levantou a mão ali, ela é ouvidora da ARCEP e ela está à disposição dos interessados no auditório para esclarecer qualquer dúvida sobre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e orientar os procedimentos para reclamações, se for o caso. Então, para a primeira apresentação, eu passo a palavra para o senhor Lincoln José Silva de Albuquerque. Ele é especialista em regulação da Superintendência de Regulação Econômica da ANEEL e ele vai apresentar os resultados obtidos com a aplicação das metodologias do terceiro ciclo de revisão tarifária da COSERN, bem como a proposta dos limites de indicadores de continuidade DEC e FEC da concessionária para o período de 2014 a 2018. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Muito do que já foi apresentado no vídeo institucional, a gente vai reforçar nessa apresentação com os resultados técnicos. Bem, esse diagrama apresenta toda a cadeia produtiva necessária à entrega da energia elétrica aos seus consumidores. E como é que é composta a tarifa? Ela deve cobrir todos os custos envolvidos nessa cadeia, desde a geração, passando pela transmissão, pela distribuição até a chegada aos consumidores. A composição da receita necessária à concessionária é composta por essas parcelas aí apresentadas, A parcela correspondente ao que a empresa necessita para a compra de energia, para o transporte da energia, mais os encargos setoriais e a atividade de distribuição propriamente dita. Os três primeiros componentes compõem a parcela A, que são aqueles custos que não dependem da distribuidora,
que são chamados de custos não gerenciáveis, e que são repassados diretamente à tarifa. A atividade de distribuição compõe a parcela B, que são os custos gerenciáveis e que são revistos observando as diretrizes contidas na legislação do setor, no contrato de concessão e em regulamentos que estabelecem padrões de eficiência. Além destas duas parcelas, que são itens econômicos, existe também um tratamento específico referente às mudanças em itens da parcela A. Ele não integra a tarifa econômica e visa restabelecer anualmente o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Especificamente no caso da COSERN, essa é a composição da receita no estágio atual do processo de revisão. O maior item está relacionado com os custos que a COSERN tem para a aquisição da energia elétrica, onde os preços definidos em leilões públicos, né, levam em conta o menor preço. Os contratos bilaterais são preservados e, mais recentemente, também estão incorporados nos custos de energia a alocação das cotas de energia definida na Lei 12.783 desse ano. Para os custos com transmissão, o objetivo é garantir para a concessionária uma tarifa que cubra também, tenha contrapartida para pagamento das receitas das transmissoras definidas em leilões públicos, onde o vencedor é definido pela menor receita. Os encargos setoriais são políticas definidas para o setor, né? E a ANEEL não tem competência legal para criar ou extinguir esses encargos. Ainda na composição da receita aparecem os tributos, basicamente o ICMS e o PIS/COFINS, que são competências dos governos estaduais e federal. Os tributos não compõem a tarifa que é definida pela ANEEL. E o foco principal da revisão tarifária de distribuidora são exatamente os custos da atividade de distribuição. Bom, a revisão tarifária da COSERN ela acontece a cada 5 anos, diferentemente do que foi comentado na apresentação, ali de um modo geral de 4 em 4, mas no caso da COSERN é de 5 em 5. A data da revisão está prevista no contrato de concessão, no dia 22 de abril próximo, e até o momento do processo, o efeito médio global para o consumidor situa-se em menos 0,77%. Portanto, indicando uma redução. E como é que se obtém esse efeito médio para o consumidor? Esse gráfico apresenta individualmente a contribuição de cada uma das parcelas na composição da tarifa da COSERN. Na parcela A, impactando positivamente os encargos setoriais, em 4,42%, e mais os custos com a aquisição da energia elétrica, em 2,36%. A transmissão praticamente não está tendo impacto na tarifa. Diferentemente, a parcela B, com relação aos custos da distribuição, tem um impacto negativo de quase menos 7%. Considerando ainda os financeiros, chegamos a esse resultado do efeito médio consumidor. É dessa forma que a gente tem um número global para a COSERN, em termos de resultado para o consumidor. Falando individualmente, cada um das parcelas, vamos agora observar como a parcela B está contribuindo para a variação da tarifa. O primeiro significativo item trata-se da queda da taxa de remuneração regulatória. Desde o primeiro ciclo, tem havido uma queda sistemática nessa taxa de remuneração. Inicialmente, estava na casa de 11%, e nesse terceiro ciclo, ela é de 7,5%. Um outro componente da parcela B está relacionado com os ganhos de produtividade que são revertidos em benefício da modicidade tarifária. No caso da COSERN, em menos 0,26%.
e mais uma cesta de outros itens também, né, que correspondem à depreciação de ativos, das receitas irrecuperáveis, assim como dos ganhos da distribuidora contra as receitas, que também são revertidos em benefício da modicidade tarifária. Desse modo, o resultado da parcela B está situado em menos 6,94%, contribuindo dessa forma para a redução na tarifa. Merece comentário uma liminar da Justiça Federal associada à taxa de remuneração regulatória, né, a qual é adicionado o imposto sobre a renda. E qual é a alíquota do imposto sobre a renda que as distribuidoras pagam? De um modo geral, esse percentual é de 34%. Em razão do incentivo fiscal das empresas atuantes no Norte e Nordeste, esse imposto é de 15%. Para o terceiro ciclo, houve uma decisão da ANEEL de considerar uma alíquota paga pela distribuidora de acordo com a área em que ela atua. E, com isso, a tarifa ia cair mais ainda nas áreas da SUDAM e da SUDENE. Entretanto, uma ação proposta pela associação que representa as distribuidoras, a Justiça Federal concedeu uma liminar, determinando que a ANEEL considere a alíquota de 34%. E qual o impacto dessa decisão? O efeito médio ao consumidor poderia chegar, pela regra da ANEEL, a menos 1,31%, está situado em menos 0,77%, em razão do cumprimento dessa liminar. Esse impacto representa um acréscimo de recolhimento na tarifa de energia elétrica de mais 11 milhões por ano aos consumidores. Agora vamos ver a parcela A, como é que ela está contribuindo para a variação da tarifa. Os encargos setoriais estão impactando em 4,42% positivamente, principalmente em função do encargo do serviço-sistema, que está levando em conta o atual nível dos reservatórios da hidrelétricas e a expectativa de necessidade de geração de termoelétrica durante todo o ano de 2013. Os demais encargos não causaram impacto significativo na composição da tarifa. Porque a maior parte da redução desses encargos já estava prevista na Lei 783 e que foi considerada na revisão tarifária extraordinária, né, onde a RGE, que é a Reserva Global de Reversão, diferentemente do vídeo que foi elaborado antes da Lei 12783, essa RGE ela foi retirada da base tarifária. E a cota da CDE, da Conta de Desenvolvimento Energético, ela foi reduzida. Cabe ainda registrar a redução havida na taxa de fiscalização de serviço de eletricidade, de 0,5% para 0,4% do benefício econômico oferido pelas concessionárias. Ainda na parcela A, existem os custos associados à transmissão de energia, como eu havia já apresentado anteriormente, ela praticamente não tem impacto nesse processo. Porque, apesar da redução havida na tarifa de uso do sistema, no momento da revisão, não houve variação significativa nos montantes de uso do sistema. Já a compra de energia, né, o impacto decorreu basicamente dos contratos de comercialização no ambiente regulado, de energia nova, né. A maior participação deste na composição do mix de compra da distribuidora está relacionado com novos contratos surgidos após a RTE e a redução do nível de sobrecontratação. Um outro item importante que é tratado na revisão e que está relacionado à garantia do equilíbrio entre receitas e despesas da concessionária é o fator X. E como é que ele afeta as tarifas? Nos reajustes tarifários, que não é esse momento que nós estamos passando, aqui a gente está passando um momento de revisão, mas nos reajustes tarifários seguintes à revisão, que são anuais, a parcela B é corrigida pelo IGPM menos o fator X. Quanto maior for esse fator X, menor será o reajuste. Existem dois componentes do fator X que são definidos anteriormente ao reajuste tarifário. Estão sendo definidos agora na revisão, que é o componente PD, relacionado com os ganhos médios de produtividade. Ele é uma relação entre receitas e despesas
que corresponde ao custo operacional. No caso da COSERN, esse componente está em 0,88. E um componente T, né, relacionado com a trajetória de redução do custo operacional. No caso da COSERN, está situado em 1,24. Somando esses dois componentes, a gente tem um percentual de cerca de 2% para a redução da tarifa. Existe ainda um terceiro componente, que é definido no momento do reajuste tarifário, que é o incentivo à melhoria da qualidade do serviço, que é uma relação entre a tarifa e a qualidade. A cada reajuste será avaliado se essa qualidade melhorou ou piorou, que é o que nós vamos falar mais à frente, são os indicadores de DEC e FEC. Se piorar, maior é o fator X e menor será a tarifa. Se piorar, maior é o fator X, menor será a tarifa. Se melhorar, menor é o fator X e maior será a tarifa. Bom, vamos falar um pouco agora a respeito da estrutura tarifária. Até agora estamos falando apenas do efeito médio aos consumidores. O impacto da revisão não é o mesmo para todos os consumidores. Por quê? Porque há alterações específicas para cada classe de consumo. Nessa tabela estão agrupados os dois grandes grupos de consumidores, o grupo A e o grupo B. O grupo A, aqueles que são atendidos no nível de tensão acima de 2.300 volts, e o grupo B abaixo desse valor. Né? Como pode ser observado, o efeito médio do grupo A é de 4,63% positivos, cuja contribuição está basicamente no grupo A4, que são aqueles atendidos em tensão de 2,4 a 25 kV. No caso do grupo B, todos eles estão tendo redução em torno de 3,7%, com exceção do baixa renda rural, que está numa fase de transição, chegando a esse efeito médio consumidor, que havíamos falado, de menos 0,77. Como é que está a composição do mercado da COSERN, onde cada um desses percentuais irão ser aplicados? A gente pode observar que a maior representatividade está justamente no grupo B1, que são os residenciais e os baixa renda. Em seguida, vamos apresentar como vem se comportando a tarifa de energia elétrica do consumidor residencial B1 ao longo do tempo, comparativamente aos índices de inflação ao longo do tempo. Então, a linha azul ela apresenta a variação da tarifa, como ela vem se comportando cumulativamente ao longo desse período, de 99 até o momento dessa proposta que está sendo colocada em audiência. Observa-se que, até 2005, a tarifa residencial vinha acompanhando basicamente o IGPM, e estando acima, inclusive, do IPCA. Olhando com mais detalhe o que aconteceu a partir de 2005, de forma acumulada, a gente percebe que a tarifa do consumidor residencial tem ficado abaixo desses índices de inflação. E com essa proposta que está sendo colocada em audiência, essa distância ficará mais significativa. Bem, vamos falar agora de um outro item que também é considerado no momento da revisão tarifária, que é a definição dos indicadores de qualidade. Existem os indicadores coletivos, que são indicadores médios definidos por conjunto de unidades consumidoras, designados por DEC e FEC. O DEC é a duração equivalente da interrupção por unidade consumidora, medido em horas, e a frequência equivalente de interrupção em número de interrupções. E os indicadores individuais, eles são obtidos a partir desses indicadores coletivos. Né? Eles são informados nas faturas de energia e, quando há uma superação desses limites que são definidos, a concessionária deve fazer a compensação a esses consumidores que foram prejudicados. Esses indicadores individuais, que contam nas faturas, é o DIC, o FIC e o DEMIC. Guardando uma semelhança com o DEC e FEC, o DIC é a duração em horas, o FIC é a frequência, e também tem um limite de duração máxima dessa interrupção.
Nessa tabela são apresentadas as quantidades de compensações pagas e os valores pagos pela COSERN em termos de compensações por ultrapassagem desses indicadores. Quanto ao histórico do indicador DEC, a linha sobreposta ao gráfico, ela indica os limites que são definidos para a concessionária. Então, a primeira parte, até 2013, tem os limites que foram definidos. A partir de 2014, tem os limites que estão sendo propostos, que estão em audiência pública. E as barras em verde indicam o que tem ocorrido, o que tem sido apurado quanto à duração da interrupção da COSERN. Então, observe-se ao longo do tempo que a COSERN tem atendido a esses limites, apesar de haver uma tendência, com exceção do ano de 2010, a uma tendência de crescimento. O ano de 2012 ele deve estar sendo divulgado hoje, no máximo semana que vem, e estará disponível no site da ANEEL. Comparativamente ao que tem ocorrido com a COSERN, a gente faz uma apresentação da visão do DEC em termos de Brasil. O que a gente observa é que, a partir de 2009, o Conjunto Brasil tem superado os limites então definidos no conjunto de todas as concessionárias. Para o FEC é um comportamento um pouco parecido, em que também os limites regulatórios definidos pela ANEEL têm uma tendência decrescente e os valores apurados de FEC têm atendido a esses patamares. Diferentemente do DEC, o FEC, a nível Brasil, tem tido um atendimento e tem apresentado um comportamento bastante uniforme. De modo que, em termos de um ranking em nível Brasil, a COSERN está situada na 8ª posição, junto com uma outra concessionária na região de São Paulo. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, Lincoln. A segunda exposição de responsabilidade da COSERN será feita pelo senhor José Roberto Bezerra de Medeiros. Por favor. Boa tarde a todos. A minha exposição vai iniciar com uma pequena apresentação da COSERN, alguns indicadores de sua área de concessão, alguns indicadores de mercado e de desempenho, e, no final, faço um pequeno resumo também do que será a nossa proposta dessa audiência pública, que será entregue à ANEEL. Para iniciar, eu gostaria de comentar um fato que muito nos deixou satisfeito no final do ano passado, que foi a COSERN ter obtido, da parte da ANEEL, a premiação de melhor distribuidora de energia do Nordeste, segundo os consumidores, índice que foi apurado com base numa pesquisa de satisfação que foi aplicada pela ANEEL o ano passado. Então, a COSERN, dentre todas as distribuidoras do Nordeste, foi aquela que apresentou a melhor avaliação pelo seu consumidor residencial. A nossa pontuação ela foi a 6ª melhor do Brasil, dentre todas as distribuidoras, se eu não me engano, 64 áreas de concessão no Brasil. E se nós considerarmos apenas aquelas distribuidoras que atendem a mais de 400 mil consumidores, portanto, aquelas consideradas de grande porte, nós ficamos em primeiro lugar. Então, como eu falei, isso muito nos alegrou
e também nos trouxe mais responsabilidade. Nós entendemos que, à medida que o consumidor reconhece como um serviço de boa qualidade, isso nos dá mais responsabilidade de manter este serviço em modos ou iguais ou superiores. Esta pesquisa, a ANEEL, quando aplica, busca, da parte do consumidor residencial, da área de concessão, obter as informações, como a empresa faz informações ao cliente, como a COSERN, no caso especificamente aqui da nossa área de concessão, presta essas informações, o acesso à empresa e a confiabilidade nos serviços. Com a premiação, a COSERN passa a ter o direito, concedido pela ANEEL, de utilizar esta marca em seus documentos institucionais. Portanto, nós estamos, inclusive, agregando aqui esta logo na nossa apresentação. Pequena informação a respeito do grupo de acionistas que suportam a COSERN. A Previ, com 49%. A Previ é a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. É o maior fundo de pensão da América Latina. A Iberdrola, que é uma empresa operadora espanhola na área de energia elétrica, com uma atuação bastante forte a nível mundial, com 39%, e o Banco do Brasil, com 12%. Esses três sócios, eles compõem a ANEEL Energia, onde nós estamos ligados. A ANEEL Energia é o terceiro maior grupo privado do setor elétrico brasileiro. Nós hoje atuamos em 12 estados, com distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além da comercialização, e são quase 10 milhões de clientes no Brasil. A nossa área de concessão é 100% do estado do Rio Grande do Norte, totalizando 167 municípios, em torno de 53 mil quilômetros quadrados. A população é em torno de 3 milhões e 228 mil, isso é o último censo. Temos uma área litorânea bastante extensa, apesar de um estado pequeno, e isso nos traz custos operacionais elevados, em decorrência da agressividade salina nesta região. E, atualmente, nós estamos com quase 1.210.000 clientes. O nosso mercado, ele preponderantemente é residencial, em termos de consumo, chegando a 1/3. 1/4 do consumo são os consumidores industriais, o comercial fica um pouco abaixo de 20% e as demais classes com percentuais menores. Em termos quantitativos, 85% são consumidores residenciais, dos quais pouco mais de 1/3 é consumidor de baixa renda e o restante, 63%, são os demais consumidores e as demais classes com percentuais de participação menores. Os nossos investimentos, eles têm se intensificado ao longo dos anos. Nós aqui colocamos apenas para exemplificar como foram posicionados esses investimentos no decorrer do segundo ciclo, do período 2003 até 2007. Números corrigidos para dezembro do ano passado, nós chegamos a 590 milhões de reais. Nesse ciclo presente, que encerra agora, nós, de 2008 a 2012, tivemos um investimento que passou a ser de 816 milhões, crescendo aí em torno de 38% com relação ao ciclo anterior, e fazendo com que nós tivéssemos uma melhoria significativa em alguns dos indicadores. O crescimento dos itens principais que compõem o nosso sistema elétrico está exemplificado aqui nesta planilha. Tem um crescimento bastante significativo aí na parte de distribuição. Neste período, nós tivemos o desenvolvimento do programa Luz para Todos, um esforço muito grande de concluir o processo de atendimento rural no estado do Rio Grande do Norte. Hoje, a COSERN é considerada universalizada pelas regras da ANEEL, o que quer dizer que 100% dos pedidos dos consumidores enquadrados naqueles critérios deve ser atendido pela distribuidora. Então, no ciclo que ora termina, nós incluímos mais novas 5 subestações, que corresponderam a 242 MVA instalados, 208 quilômetros de linha de subtransmissão em 69 mil volts, e um número bastante significativo de incremento na rede de média e baixa tensão e dos transformadores. Quantidade de consumidores acrescidas nesse ciclo chegou a 25%, ou seja, aumentamos 1/4 do número que ingressamos em 2007.
Este gráfico aqui mostra a posição relativa da Cosern perante as demais distribuidoras de energia do Nordeste. A Cosern, isso aqui são dados de 2011, que são aqueles que estão disponíveis no site da ANEEL. No ano 2011, portanto, a Cosern, com um DEC de 15,2, ficou abaixo, com um indicador superior apenas ao da Coelce, que é a concessionária do Ceará, e com relação à frequência, com um número de 9,1 interrupções, ficou com um indicador superior apenas ao da Coelce e da CELP, que é uma empresa também do Grupo da Energia, que tem área de distribuição de Pernambuco. Esse dado aqui ele apenas mostra qual foi o comportamento, tanto do DEC quanto do FEC, no decorrer do atual contrato de concessão da Cosern. Então, em 1997, foi o primeiro ano, quando foi assinado o contrato em dezembro, nós partimos de um DEC de 42 horas e, em 2012, o número melhorou, inclusive, com relação a 2011, que foi mostrado aqui na apresentação pela ANEEL, houve uma redução de 66%. Nós terminamos 2012 com 44 horas e meia de interrupção. Quanto à frequência, 25 interrupções médias por consumidor em 1997, com a redução um pouco maior de 69%, em 2012, chegando aí a praticamente 8 interrupções médias por consumidor. Para o nosso cliente, nós disponibilizamos uma série de canais de acesso à empresa, o teleatendimento, que aqui no Estado nós utilizamos o número 116. O ano passado, constituímos a ouvidoria, atendendo aí às determinações regulatórias da ANEEL. Atendemos também através de um telefone gratuito, 0800. Nós implantamos em todos os municípios do Estado do Rio Grande do Norte agências para atendimento presencial aos consumidores, isso também atendendo disposições regulatórias da ANEEL. O nosso site hoje também presta alguns serviços para o atendimento ao consumidor, também na área comercial. Implantamos recentemente, e já está disponível, a informação pelo consumidor de interrupções no sistema através de SMS, e agentes arrecadadores aí no total de quase 1.700 em todos os municípios. Na parte mais ligada à rede e sistema, o nosso sistema elétrico conta com a telesupervisão e telecomando. Nós temos, acionando nossas viaturas, para as quais nós utilizamos para atendimento ao consumidor, comunicação via satélite ou sistema celular, dependendo da região. Nós fazemos a monitoração em tempo real e detecção automática de falhas no sistema elétrico através do sistema automatizado, telemedição e telesupervisão de clientes. Os clientes mais importantes nós tomamos a leitura de forma em forma de telemedição. O PID da Cosern nesse ciclo chegou a 8,4 milhões. Nós estamos desenvolvendo para implantação ainda este ano do projeto de leitura e entrega simultânea de faturas. E os sistemas corporativos informáticos da empresa têm passado aí por modernizações permanentes. No quesito perdas, que é um indicador muito importante também para fim de estabelecimento de tarifa por parte do regulador, a Cosern tem um dos menores indicadores do Brasil. E no Nordeste, perde apenas para a empresa Energisa Sergipe, que atende, na sua área de concessão, o estado de Sergipe. Esses dados são de 2011, que são os dados que estão disponíveis também no site da ANEEL. Nós fechamos aquele ano com 10,82% de perda total, tanto a técnica quanto a comercial, muito aquém, inclusive, da média Nordeste, que ficou em 16,9% praticamente. Temos diversas ações de responsabilidade social ligadas à área de cultura, ligadas a diversas manifestações culturais. A Cosern é a empresa que mais investe em cultura no Estado, utilizando-se da Lei de Incentivo Estadual Câmara Cascudo. E nos últimos 5 anos nós investimos algo como 14 milhões de reais nessa área. Ações de eficiência energética, 2 dos principais projetos nossos são a Energia Verde. Nesse projeto nós fazemos a troca de equipamentos elétricos ineficientes por novos, que tem um selo Procel de economia.
e recursos que são doados pelo consumidor e repassados para reflorestamento da Mata Atlântica, com atuação bastante significativa em conjunto com a UNP. O Nova Geladeira, esse é voltado para consumidores de baixa renda. Nesse período, nós doamos mais de 22 mil geladeiras e quase 144 mil lâmpadas compactas também econômicas aos consumidores de baixa renda, além de termos ações de palestras em universidades, em colégios e algumas atividades onde nós buscamos incentivar o uso eficiente da energia. Com relação especificamente à revisão tarifária, aqui é só para ilustrar como nós estamos hoje, após a aplicação da revisão tarifária extraordinária de 2013, a parcela embaixo de 32,23% é o que representa até hoje a parcela da distribuidora, da COSERN, portanto, isso com a proposta nesse processo de audiência pública, será reduzido para 26,8%, como também já mostrou aqui a ANEEL. Os demais componentes de transmissão, encargos e tributos, praticamente não todos eles, aumentam a sua participação. Algo também que já ficou evidenciado na apresentação da ANEEL. A COSERN, com relação às suas propostas e contribuições para essa audiência pública, fará remessa formal dos documentos para o regulador, atendendo à chamada da audiência pública, e versará principalmente sobre esses 6 itens que estão aí listados: a base de remuneração tarifária, custo da compra de energia. Vamos também fazer algum trabalho em cima, fizemos esse trabalho e caminharemos sobre a estrutura tarifária. Também falar sobre o cálculo das perdas técnicas e não técnicas. O quesito outras receitas também será abordado, além de tratar, logicamente, dos indicadores de quantidade de ECFE, que faz parte também do processo. Especificamente sobre a base de remuneração regulatória, nossos questionamentos principais serão sobre o banco de preços, que no nosso modo de analisar, deve levar em consideração quando ocorre diferentes regimes de PIS, PASEP e COFINS. Considerações sobre os valores definidos pela ANEEL para representar a base de remuneração regulatória da COSERN também, de uma forma mais ampla, porém especificando pontos que consideramos importantes. No quesito de custo da compra de energia elétrica, o nosso mix de energia hoje situa-se em algo como R$ 118 por megawatt-hora, e é um dos mais baixos mix das empresas do Nordeste. Isso contribui também para que tenhamos essa atual posição na audiência pública de redução média na tarifa aqui do Estado. Sobre os contratos de compra por disponibilidade, a ANEEL, no trabalho, vem projetando custos com base na expectativa de PLD médio de R$ 112,42 por megawatt-hora, e na expectativa de geração para os próximos 12 meses, também nós temos aí algumas contribuições a apresentar. Hoje, só para ilustrar, o PLD está situado em torno de 315 reais por megawatt-hora. Nós entendemos que essa sistemática e valores considerados deve ser revista em função da atual situação hidrológica. Nós entendemos que já tem sinalização forte o suficiente para que a ANEEL possa trabalhar com números mais próximos ao atual momento hidrológico pelos quais nós estamos passando, que não são nada favoráveis, que é justamente a questão do risco hidrológico. Essa situação que nós estamos assistindo aí, de fato, é muito desfavorável. E, em razão disso, os desembolsos decorrentes desse risco hidrológico necessitam ser plenamente contemplados na tarifa, é o nosso entendimento, e não da forma como está proposta até agora pela ANEEL. Bom, essas são as nossas considerações a respeito da nossa proposta, que, como eu falei, será encaminhada para a ANEEL, e agradeço a atenção de todos e nos colocamos à disposição na empresa para atender qualquer demanda do consumidor do Rio Grande do Norte. E, como eu disse, nossa responsabilidade cresceu a partir do momento que nós tivemos a premiação do IASC 2012. Muito obrigado. Obrigada, senhor José Roberto. A terceira exposição é de responsabilidade do Conselho de Consumidores
E a apresentação será feita pelo senhor João Batista Gomes de Lima e pelo senhor Araquém Barbosa de Farias Filho. Por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aqui de público as federações do comércio, da indústria e da agricultura do Rio Grande do Norte, que nos permitiu contratar uma consultoria e, pela primeira vez, o Conselho de Consumidores vai poder apresentar à ANEEL um trabalho mostrando o lado dos consumidores, de fato, porque eu respeito muito a atuação da ANEEL, mas eu tenho uma convicção que o modelo de regulação do Brasil, não a atuação da ANEEL, mas o modelo de regulação que sair, ele foi muito influenciado pelas distribuidoras. E o lado do consumidor sempre foi muito pouco ouvido. E isso nos leva a algumas variações, que eu diria, no custo final da energia, que prejudica muito o consumidor. Por outro lado, eu queria também falar mais para a ANEEL que o momento no Brasil requer uma atenção especial da ANEEL na tarifa de energia. Não existe lógica econômica nenhuma que nos coloque o Brasil com a quarta energia mais cara do mundo. Por outro lado, também não tem lógica econômica, que se nós olharmos nos últimos 10 anos, e basicamente tem 15 anos que a Coserni está privatizada, nos últimos 10 anos, o custo de energia para a indústria subiu 201%, contra uma variação de IPCA de apenas 87%. Então, isso mostra, se o negócio de distribuição de energia, parte eu sei que nós sabemos que parte desse aumento se deve a custos não gerenciáveis, mas parte também vai para custos gerenciáveis. Então, se o negócio de energia, há 10 anos atrás, era bom, distribuir energia era lucrativo, e a Coserni ganhava dinheiro com isso, seguramente, hoje ele ficou muito melhor. E quem paga essa conta, é claro, são os consumidores finais. Porque o consumidor final de energia, ele paga essa conta de 3 formas diferentes. Ele paga quando tem aumento do custo de energia na indústria, que vai para o produto. Ele paga quando o Nordestão paga a conta, estou falando Nordestão porque o Manuel está ouvindo, está ali, paga a conta de energia alta por causa do ar-condicionado, né? Também vai para o custo final, então ele acaba pagando muito essa conta. Então é importante, eu sei que tem uma metodologia por trás disso, mas é muito importante que essa metodologia seja, talvez, revisitada. Então, eu gostaria de fazer, primeiro, uma consideração dos números que a consultoria que nós contratamos fez. Esse trabalho também vai ser encaminhado dentro do prazo para a ANEEL. É um trabalho extenso, muito detalhado, e como tudo de energia elétrica, a gente sabe, é muito complexo. É um setor que eu diria árido, não é fácil entender, mas o trabalho que nós fizemos, eu tenho certeza que vai ser muito importante para que a ANEEL possa usar. O que eu vou mostrar aqui é apenas um resumo dele, que tenta colocar de forma clara esses números. A ANEEL, lá em 2008, o custo base que tinha, o custo de gasto operacional da Coserni, em 2008, o custo que a ANEEL considerou para cálculo da tarifa era um custo de 140 milhões de reais. E, nesse mesmo ano, o custo da Coserni era de 100 milhões de reais. Então, o custo que foi de base lá para trás, já era 35% menor, o custo real da Coserni. Então, durante esse período de 2008 para cá, eu tenho certeza que a Coserni foi beneficiada muito por essa metodologia. A metodologia da empresa espelho, da empresa padrão, leva a um custo operacional muito maior do que o custo da Coserni.
E daí para cá, como nós levamos isso como base, nós estamos partindo dessa base, e a metodologia leva, basicamente, a corrigir esse número para hoje e para frente. E, ao repetir essa metodologia, essa disparidade tende a aumentar. Esse bônus que a COSERN tem tido até hoje, que é um bônus de 35%, ele vai para 65% se aplicarmos, basicamente, apenas a metodologia existente. Essa diferença da previsão pela metodologia e do custo efetivo para a COSERN, o que está aí são dados de balanço da COSERN publicados, que a consultoria pegou, não foi dado inventado, dá uma diferença de 87 milhões de ganho para a COSERN por ano de custo operacional. Esse custo, ele tem essa diferença de custo entre o que é a previsão, que seria pelo modelo de 230 milhões, e o de hoje, ele tem 3 parcelas básicas. Uma é que uma correção é feita pela variação do número de consumidores que a COSERN está tendo, né, e que aumenta esse percentual que está aí nessa primeira linha marrom. O outro é uma correção que é feita quando se compara a COSERN com a empresas não tão eficientes no setor, que dá uma correção de mais ou menos 26% a mais. E a terceira parcela, essa realmente engessada pela metodologia, porque quando você pega o custo da COSERN lá atrás, de 140 milhões, e corrige pela metodologia que é GPM mais uns valores, ele leva o custo operacional da COSERN para 230 milhões, que é o custo que é utilizado hoje, quando o custo efetivo da COSERN é muito menor do que isso. Essa diferença de 87 milhões, ela nos leva, se a ANEEL for fazer a correção só com base na metodologia, por essa parcela, daria uma redução de menos 0,25%. Se fizer pelos valores reais do que está no balanço da COSERN, essa redução na revisão tarifária seria de 7,50%. E isso refletiria nessas reduções para os consumidores residencial e também para o TUSD, que é a tarifa que vai para o consumidor livre. A outra variável que tem é da base de remuneração. Primeiro variável que nós estamos falando é do custo operacional. A segunda variável é da base de remuneração. Eu vou andar mais rápido, senão não deixo tempo para quem. Isso aqui eu só vou mostrar só 2 números. Isso aqui mostra o resumo do que nós estamos falando. O crescimento, por base da metodologia, o crescimento desse ativo pelo qual a COSERN deveria ser remunerado, pela metodologia, é de 869 milhões. O valor real desse aumento é 247 milhões. Do valor real é 684 milhões. Essa diferença de 247 milhões nessa parcela leva a uma diferença nesses valores para reposicionamento do custo. O custo pela metodologia, a remuneração em função do custo por essa metodologia seria de 186 milhões. E se usarmos valores reais, seria de 148 milhões. Isso equivale a outra parcela do reposicionamento de menos 3,56. Fazendo essas duas considerações, que são absolutamente importantes, nós vamos chegar em uma diferença entre o custo de energia, que seria a redução pela
metodologia de menos 0,25%, que era a redução original. Hoje, o Lincoln já mostrou uma redução de menos 0,77%, já é um valor diferente disso. Mas a diferença entre esse cálculo e o cálculo realizado pela essa consultoria, que é uma empresa que teve acesso aos mesmos números, é de menos 11%. Então, é de diferença de 10,8% entre os números básicos pela metodologia e os números baseados em dados reais da COSERN. Essa realidade, nós sabemos que a ANEEL não pode mudar absolutamente a metodologia amanhã. Mas, por outro lado, esse modelo que hoje está, cada dia mais, se nós ficarmos presos a esse modelo, a essa metodologia, cada vez mais vai aumentar o gap entre o que é uma empresa de fato e o que é uma empresa espelho, que foi criada lá atrás, há mais de 10 anos, e se nós ficarmos corrigindo esses custos só por índices, é como indexar uma coisa que não melhora nunca. Vai ficar sempre um viés de alta no custo de energia no Brasil. Então, é muito importante que cada item desse seja analisado para a ANEEL com muito cuidado e que a ANEEL tente sair um pouco da caixa dessa metodologia para ficar um pouco mais perto da realidade. Eu tenho certeza, nós todos aqui somos favoráveis a que o investidor ganhe dinheiro. Nós queremos que a Previ ganhe dinheiro, que o Banco do Brasil ganhe dinheiro, que a Iberdrola ganhe dinheiro, que a COSERN seja vitoriosa. Agora, em assuntos regulados, é muito importante que um lado seja olhado com muito cuidado. E o lado mais fraco nessa relação, seguramente, é o lado do consumidor, seja ele industrial, comercial ou residencial. E esse modelo que está aí, ele foi, de forma muito forte, influenciada pelas distribuidoras, não tem dúvida quanto a isso. E nós precisamos chegar a um ponto de maior equilíbrio, porque o setor regulado é diferente de qualquer outro setor. Se eu produzo banana e ganho produtividade na minha banana, eu vou vender no mercado, amanhã tem um sujeito que vai vender banana mais barato que eu e vai concorrer, então o preço equilibra. O setor regulado não tem como isso. É COSERN ou COSERN. Então, é muito importante, realmente, que esse modelo seja olhado. Esse trabalho que está aí vai ser encaminhado com mais completo, com muito mais informação, vai ser encaminhado para a ANEEL, e nós realmente esperamos, até para que incentive outros conselhos de consumidores, gastar dinheiro com uma consultora, que esse trabalho seja olhado com muito carinho. Porque eu também tenho certeza que a ANEEL não tem essa estrutura toda para analisar todos os dados das concessionárias do Brasil. Então, se vocês incentivarem, analisarem bem esses números, levarem isso em conta, para que os conselhos todos possam entender que vale a pena investir algum dinheiro para ajudar a ANEEL, eu tenho certeza que o Brasil agradece. E o que eu tinha a dizer a vocês era isso. Muito obrigado. E agora, a doutora Aken vai falar com vocês também muito sobre o lado do consumidor final, que ele é o representante do PROCON no nosso Estado. Obrigado, João. Obrigado, João. Boa tarde a todos, a todas. Vou apressar aqui na minha apresentação. Não trouxe nada para ser colocado, mas eu quero trazer para os senhores uma questão que não foi colocada aqui hoje em nenhum momento, que se trata exatamente do lucro das empresas nos últimos anos. Então, foi apresentado aqui valores de custo, de quanto se gastava para se trazer energia desde a hidrelétrica e tal e tal. Eu gostaria, antes de fazer assim, um breve relato do que recentemente tem acontecido no nosso país, que é com relação os parques eólicos que foram construídos no Brasil e que, na realidade, esses parques estão parados, sem gerar nenhum megawatts de energia, e nós, consumidores, mais uma vez, estamos pagando esta conta. Então, eu sei que esse momento dessa revisão não se inclui essa conta que nós estamos pagando, segundo os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, são aproximadamente 370 milhões que o pobre do consumidor está pagando sem ter culpa, sem ter contratado, sem ter firmado nenhum
acordo com as empresas que contrataram, construíram os parques, as empresas têm que receber pelo contrato que foi feito, o descumprimento por parte da CHESF da rede de transmissão que não foi feita, né? A ANEEL aplicou uma multa de R$2 milhões, mas é muito bom pagar 2 milhões, se eu vou receber 370, 2 milhões de reais não significa absolutamente nada. Então, o modelo que o Brasil adotou, né, para os empresários é maravilhoso, mas o consumidor, mais uma vez, continua pagando a conta. Então, tudo que é desperdiçado, desde a produção de energia, da transmissão, até chegar na casa dos consumidores, o que foi desperdiçado, quem paga somos nós. Então, esse modelo tem que ser revisto, tem que ser modificado. Só para se ter uma ideia, a COSERN, né, que faz parte de um grupo aqui, que é do estado do Rio Grande do Norte, da Bahia e de Pernambuco, só no ano de 2011 teve 9,9 bilhões de lucro, segundo os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica. E nós continuamos pagando por uma energia que não está sendo produzida, né, ou por incompetência ou por incapacidade, descumprindo um contrato que foi firmado. Mesmo a ANEEL aplicando essa multa, é extremamente positivo para as empresas que vão pagar só, como eu já disse, 2 milhões pela energia que não está sendo produzida e recebendo 370 milhões. O João fez uma referência aqui, o seu Manuel está vindo, ele sabe muito bem quanto é que custa a energia e quanto é que é repassado na mercadoria que o consumidor está pagando, né, todos os meses, né, a conta é altíssima. O Manuel sabe muito bem de que conta é essa que eu estou falando. Mas a proposta, não só do Conselho, mas do PROCON, é que seja incluído nessa pauta a revisão desses contratos e que se retire esse ônus dos consumidores, né, que ele não firmou nenhum contrato. Ora, a CHESF contratou com as empresas que construíram o parque eólico, né, a ANEEL assinou embaixo e a gente está pagando essa conta. Então, tem que ser revisto agora, eu acredito que pode ser colocado em pauta, que se isso seja discutido, para que seja retirado esses custos, né, da energia que não está sendo produzida. Para vocês terem uma ideia, a energia que seria produzida pelo parque eólico no Rio Grande do Norte e na Bahia, dava para alimentar o estado do Rio Grande do Norte todinho. Então, um desperdício aqui que a gente é incalculável, né, o prejuízo que está sendo por conta da falta da rede de transmissão. Então, complementando a apresentação de João, quero também parabenizar, porque a iniciativa do Conselho, mas foi João quem trouxe, né, essa consultoria, que é importantíssima, acho que inédita no Brasil, João, dos conselhos, né, incentivar os demais conselhos para que também faça essa abordagem, que traga dados para que possa a Agência Nacional também comparar com os dados das empresas. Eu deixei de observar que as empresas aqui fez a apresentação, mas deixou de dizer assim, qual era o percentual que eles acreditavam né, que deveria ser o reajuste, negativo, positivo. A gente vai sair daqui com essa dúvida. Só quem vai receber, por enquanto, vai ser a Agência Nacional de Energia Elétrica, e nós, consumidores, vamos ficar sem essas informações. Além disso, eu gostaria aqui de aproveitar o momento para requerer à Agência Nacional de Energia Elétrica providência no sentido de que o Conselho de Consumidores já requereu à COSERN, que é um questionamento já dos prefeitos, mas repercute também na energia elétrica do consumidor final, é de que a tarifa de energia pública, né, que está sendo arrecadada, a gente sabe muito bem que a COSERN só arrecada e repassa, não seria aquilo que está sendo arrecadado. E nós já pedimos esse relatório por 2 vezes e até agora não recebemos, então eu queria pedir a interferência da Agência Nacional para que pedisse que a COSERN encaminhasse esse documento para o Conselho de Consumidores, para a gente fazer essa análise e saber se realmente está sendo repassado aquele valor que está sendo arrecadado. E no mais, o Conselho está atuante, né, o Conselho vem discutindo várias questões com relação à defesa dos consumidores. Quero deixar bem claro aqui que nós não temos nada contra as empresas, contra que elas lucrem, né, mas estamos aqui, nós somos um órgão de proteção e defesa do consumidor, e o Conselho também, eminentemente de defesa dos consumidores. E nós estamos aqui para dar essa contribuição e solicitar que seja revista essa questão dos parques eólicos e seja retirado dessa conta que o consumidor paga todos os dias, não só dessa, mas de todo o desperdício. Ora, se tem
9,9 bilhões de lucro no ano de 2011. Não é justo que o consumidor pague essa conta do prejuízo que houve, e bem insignificante. Pode ser muito bem retirado aí do lucro das empresas. Então, acredito que tem bastante aqui consumidor. Tivemos a primeira audiência, né, João? E tinha a presença de poucos consumidores. Hoje a gente já conseguiu trazer um número maior, mas é cada vez mais importante que a gente traga os consumidores para essas discussões e a gente possa melhorar não só o sistema, mas principalmente reduzir essa carga que nós não temos nenhuma obrigação de pagá-la, que as empresas é que teriam exatamente que cumprir com o que foi acordado, né, retirando das costas do consumidor essa obrigação que não lhe é de direito. Então, essa contribuição que eu queria deixar, e o Conselho está à disposição. Então, para outros esclarecimentos dos consumidores, aqui também estou à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigada, senhor João Batista. Obrigada, senhor Araquém. Terminadas essas apresentações que já estavam previstas, vamos passar a ouvir e registrar sugestões que vão ser propostas agora pelos expositores que estão inscritos. Por enquanto, nós só temos 2 expositores inscritos. Então, depois que esses 2 expositores falarem, se mais alguém da plateia que não tivesse inscrito quiser também falar, vai ficar à vontade. Então, eu chamo para falar agora o senhor Francisco Canindé Moreira Arduini, aposentado. Por favor, senhor Francisco. Boa tarde. Como é? Não. Boa tarde ao auditório, à mesa diretora. O que eu gostaria de falar aqui é a primeira audiência pública sobre a COSERN. Eu gostaria de falar sobre o desrespeito que a COSERN tem tido com o consumidor, principalmente os consumidores de baixa renda. É uma série de tratamento que o consumidor não entende. Por que tanta discriminação quando um consumidor de baixa renda vai solicitar uma ligação, uma religação, quando o consumidor está com alteração de valores no recibo e, na hora, quem está atendendo faz uma ameaça porque quer calar a pessoa, quer que a pessoa aceite aquela explicação na forma que ele acha que deve dizer, e às vezes a pessoa fica tão sem condições de dialogar, que recebe o recibo de volta e vai para casa, dá um jeito, ver se consegue um dinheiro emprestado, ou dado, doado, de qualquer jeito, para que pague aquela conta para se livrar do pesadelo. Outra coisa, por que é que a COSERN só está com atendimento localizado na Bahia, se a empresa redistribuidora é no Rio Grande do Norte? Eu quero que a COSERN dê essa explicação e a Anatel acompanhe, porque eu já fiz reclamação na Anatel. E todo mundo sabe que a COSERN é uma importante empresa. Quando privatizaram, foi com o tema de melhorar em geral. Não melhorou em geral, melhorou para a própria COSERN. Isso aí melhorou. Mas o consumidor piorou, desde a informatização, que piorou. Eu botei 4 processos em cima da COSERN sobre consumo. O último foi com o doutor Wilson Ligodes. Ele mandou assistir o atendimento. Quando eu cheguei na audiência, que eu olhei no quadro, eu disse, não, esse rapaz não resolve nada, porque o auditório da COSERN, todo final de mês, pagamento é lotado das mesmas pessoas. Se fosse um engano, era um ou outro. De cara, a gente já sabia quem eram os consumidores que vinham sendo
todo mês acompanhando aquela reclamação. Era mesmo. Vou relatar, uma lavadeira, uma senhora da Cidade da Esperança, só estava em casa à noite, 18 horas, não tinha geladeira, estava com o recibo na mão, aguardando o atendimento, com R$800. Isso em 2003 para 2004. R$800. A pobre só faltou se ajoelhar nos pés de Assis. Aí ele disse, não, a gente não tem como diminuir, a gente vai parcelar. Aí ela pegou o recibo e foi saindo, disse, olha, aguarda aí que eu vou falar com ele, eu estou com o recibo alto. Aí falei a Assis, disse, o seu recibo também, aguarde que no próximo consumo de Assis, não é a primeira vez, eu já conheço o seu atendimento, não é a primeira vez. Não vai melhorar coisa nenhuma, eu venho aqui, estou vindo aqui, mas a partir de amanhã eu vou para a justiça dar entrada no processo. Porque quase todo mês eu estou aqui. O meu consumo começou, todo mês é só subindo. E você dizendo que vai baixar, é só subindo. Aí falei para a senhora, me aguarde lá no juizado especial, que eu vou falar pela senhora. Ela disse, não, eu vou amanhã para o programa de Duarte Júnior. É muito popular o programa. Aí de manhã sintonizei na hora que ela estava falando com o Duarte Júnior. Aí o Duarte Júnior disse, olha, o que eu posso fazer é uma consulta para a COSERN para eles reduzirem. Ele ligou para a COSERN, o atendimento disse, nós não podemos fazer nada, é parcelado. Aí ele disse, olha, eu também não posso fazer nada, eles estão dizendo só parcelar. A senhora aceita? Ela disse, não tem como, eu aceito. Aí ela pagou os R$800 parcelado. Isso é uma exploração, é injustiça. É uma injustiça. Então, no meu caso, eu lutei, aí exigi que o meu direito fosse respeitado, a CIS não comparecesse, só me convidasse quando o doutor Wilson confirmasse, podia passar um ano, mas que eu ia aguardar a presença dele na audiência. Aí, com 2 semanas, me ligaram, confirmando a presença dele. Quando foi aberta o diálogo lá da audiência, aí ele alegou que o meu consumo estava alterado porque só a geladeira consumia 60 kW. Aí eu disse, doutor, me desculpe, eu não sou formado na área energética não, mas está fora do comum. 60 kW, geladeira, consome isso não. Aí, a minha residência só tem 6 luminárias. E a geladeira não tem esse consumo, e o televisor não tem esse consumo. Aí ele disse, então, pode ser um equipamento do seu vizinho. Eu disse, espera aí, outra. Um equipamento do vizinho puxando energia, quer dizer que o equipamento tinha uma marcação comigo. O vizinho, né? Que através, para me prejudicar, ligava esse equipamento para alterar o meu consumo. Isso não tem lógica. Aí eu sei que ele com essas... Doutor, para encerrar, aí falei para o advogado, para encerrar, o senhor vai ter que reduzir de qualquer maneira, porque eu não vou poder pagar do jeito que está, porque eu não consumi. Por quê? Aí falei para o advogado, e o advogado disse, eu estou comprovando aqui que não consumia. Aí o advogado disse, então tem que reduzir. Aí quando eu botei na justiça, estava com 3 recibos seguidos, consumo alto, né? Aí eu digo, agora eu quero saber como é que o senhor... Eu vou pagar esse recibo, porque eu não vou pagar pelo mais alto, eu vou pagar pela referência do mais baixo. Aí ele disse, tá certo, vai lá, falo com a CIS. Aí eu sei que quando cheguei lá, a CIS disse, pagar. Aí paguei pelos mais baixos, né? Mais baixo. Aí o meu consumo, que estava em 125 kW, que eu dizia que era entre 60 e 90, aí baixou para 30. Passei 4 anos nessa casa alugada, que hoje eu moro em casa própria, né? 4 anos com 30. Aí, quer dizer, tem lógico um consumo que ele dizia que só a geladeira era 60 quilos. Aí ficou em 30. Eu tenho esse recibo. E hoje eu não trouxe a documentação que eu tinha para trazer, porque eu vim saber no RNTV. Eu ainda ia fazer meu cavanhaque, ia almoçar, que eu estou aqui, nem almocei. Não deu tempo para eu convidar nenhum amigo.
né? Mas aí eu digo, eu vou, nem que seja para eu só assistir, não vou poder levar nada para comprovar, mas eu tenho tudo comprovado. Mudando agora de consumo, outra burocracia. Duas pessoas, duas residências que tem uma travessa que a COSERN considera rua, roubaram a placa, aí a COSERN deixou de entregar o recibo. A casa é própria. Há vários anos que está nesse endereço. Aí, como eu sou líder comunitário, né? Eu ia passando, ela me chamou, uma senhora de mais de 60 anos, mora ela e 2 filhos, ela é viúva. Aí disse, olha, eu estou com um problema aqui. Eu disse, pode dizer, você tem como resolver aqui o meu consumo, a entrega do meu recibo, porque a COSERN não está deixando? Eu disse, qual o motivo? Tiraram a placa aí, ninguém sabe quem foi. Eu digo, resolvo, era no dia de domingo à tarde. Amanhã, logo cedo, eu estou na CEMURB. Ela disse, eu não sei com quem é. Eu disse, eu sei, tudo que é meio ambiente é CEMURB. Fui na CEMURB, Candelária. Cheguei lá, solicitei uma certidão de localização do endereço. A funcionária me deu na hora. De lá, já tirei para a COSERN. Quando eu chego na COSERN, não queriam me permitir nem eu entrar. Mas por que isso? Não, porque todo atendimento tem que ser via telefone, porque fala com a Bahia, tudo é com a Bahia. Eu digo, se a empresa é aqui, por que é que eu tenho que resolver com a Bahia? Aí falei com um gerente, entrou em contato, não conseguia nada, me encaminhou para outra, aí quando chegou no outro, eu disse, eu sou o gerente geral, esse atendimento não é mais permitido aqui, você tem que ler. Mas não é possível, isso é um desrespeito. Não disse que privatizaram para melhorar o consumidor, o atendimento? Como é que eu estou aqui e não consigo? Já venho fazendo um encaminhamento, uma solicitação de uma idosa que não consegue resolver com a COSERN nada, tem que mandar uma filha que trabalha num colégio, que só está à tarde em casa, deixar os afazeres para vir pegar um recibo, porque tiraram a placa do endereço. Aí é um desrespeito. Aí entreguei a ela o comprovantezinho, eu sei que no final do mês fui lá, se aí veio, mas já na casa vizinha eu não sabia quem era o dono, né? A casa estava fechada. Aí, mas lá na CEMURB eu disse, olha, são 2 casas, é uma travessa, mas é tratado na COSERN como rua. São 2 casas, eu não trouxe o recibo do outro, que eu não sei quem é. Uma semana depois o outro soube que ela tinha recebido o recibo, aí ficou com raiva porque disse que eu não resolvi o dedo. Só, espera aí, o senhor me conhece há mais tempo do que essa senhora, eu passo mais na sua porta do que na dela, por que é que o senhor não perguntou assim, eu estou com esse problema, você pode resolver? Que eu tinha levado os 2 recibos ou 1000 que tivesse na hora. Aí ele até hoje foi da Polícia Civil, parece que ele é aposentado da Polícia Civil, mora numa das ruas principais, que é a de entrada do bairro de quem vem da Zona Norte, ali ao lado da Copal. Chama-se Rua Boa Vista. Aí eu sei que é esse tratamento que a COSERN sempre vem dando o consumidor. Agora, em relação à manutenção, a COSERN, todo mundo é testemunho. Natal todinho está com as luminárias o dia todinho aceso e à noite as luminárias apagadas. Quem é que paga a conta? Consumidor, em geral, somos nós. Aquilo ali está no contrato, manutenção. Mas não existe a manutenção. É notável, todo mundo vê, presencia. Meu bairro Nordeste, eu vou fazer um levantamento. Comecei a fazer dos transformadores e vou fazer das luminárias. Todos os postes é aceso. Durante o dia? Durante o dia. E a noite apaga? A noite é apagado. Noite apagada. Isso eu fiz em 2003 para 2004. A COSERN mandou fazer a manutenção. Era só mais bairro Nordeste. Seu Francisco, o senhor pode concluir, por favor? Rede de consumo elétrico, é bairro Nordeste. É oscilando o dia todinho e a noite. À noite, ela sobe. Quando a gente pensa nela, ela começa... Seu Francisco, aí o senhor precisa concluir para a gente passar para o próximo, por favor? Tá bom. Aí eu sei que quem quiser saber o que é oscilamento energético, ligue a luz do banheiro. Não é
de outra área, de dentro do banheiro. É que ela é assim, espocando. Aí vem manutenção da rede, não é só vistoria. Vistoria é uma coisa, manutenção é outra. Manutenção nos transformadores, que é o principal. Os transformadores de Baixo Nordeste, como Natal todinho, está com baixa potência, porque o consumo está... Cada dia é um equipamento, uma ligação a mais. Aí os transformadores são os mesmos há mais de 30 anos, tão pequenos, entendeu? Tão pequenos. Então, a manutenção é o quê? Silicagel, que é aquele produto que protege o equipamento da umidade, e o óleo, que tem que ser trocado pelo menos uma vez por ano. Eu estou fazendo esse levantamento, mas não concluí, porque eu faço vários trabalhos no bairro. A COSERN exigiu que eu fizesse uma baixa-assinada. Não é preciso baixa-assinada. Quero dizer, representante da COSERN e a Anatel, que não é baixa-assinada que vai... Eles têm que cumprir o que está no contrato. Manutenção. Para encerrar, eu tinha mais coisas para especificar aqui, como deve ter mais alguma coisa. E o horário é pouco. Eu peço desculpa do meu alongamento e espero que a Anatel cobre como manda a lei. E o mais, só tenho que agradecer e esperar que o consumidor seja mais respeitado. Muito obrigado. Obrigada, seu Francisco. Passo a chamar agora Fernando Umbria, da Abrace. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu gostaria de trazer aqui alguns pontos que serão apresentados na contribuição da Abrace, que é a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia, e destacar que a Abrace, nessa oportunidade, né, nessa revisão tarifária com a COSERN, realizou esse processo de análise, de consultoria em conjunto aí com o Conselho de Consumidores. Então, essa contribuição vai ser apresentada em conjunto. Muito rapidamente, só para apresentar a Abrace. A Abrace é uma associação que possui hoje 45 associadas, pelo Brasil todo, são 13 segmentos industriais, e o consumo desse grupo, né, das unidades consumidoras desse grupo, representa praticamente 20% do consumo do país hoje. Bem, eu trago aqui algumas contribuições, digamos assim, bastante focadas nos resultados a partir do material disponibilizado pela agência. Então, eu gostaria de tratar alguns pontos específicos, algumas contribuições específicas. Obviamente, os detalhes estarão na contribuição por escrito. O primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui, eu acho que realmente tem que ser ressaltado que a agência tem feito um esforço muito grande no sentido de fornecer informações cada vez mais detalhadas para aqueles que querem participar desse processo. E isso tem sido observado com a ANEEL. Né? No final do ano passado, a ANEEL então manifestou que as informações detalhadas referentes ao processo de fiscalização do laudo da base de remuneração estaria disponível àqueles interessados mediante solicitação. Quer dizer, isso já foi um grande avanço. Entretanto, há espaço para melhoria, porque, na verdade, a forma de apresentação desses dados, e esses dados são apresentados no formato de imagem, dificultam muito a análise. Quer dizer, para que se faça a análise disso, é necessário fazer toda a tabulação desses dados
Isso, naturalmente, leva, eventualmente, a algum erro, alguma dificuldade, fora o fato, naturalmente, que consome um tempo bastante elevado para que se possa, efetivamente, fazer a análise. Então, talvez uma maneira de resolver isso seria exatamente fornecer já esses dados tabulados, né, no formato de planilhas Excel, por exemplo, o que facilitaria muito o processo de consistência dos dados. Mas, mesmo assim, quer dizer, independentemente do fato da ANEEL hoje estar fornecendo essas informações, é fundamental que se utilize alguma outra fonte para que se possa validar a proposta da ANEEL. Quer dizer, é preciso ter uma base de comparação, né? E isso se faz tipicamente através das informações, das demonstrações financeiras publicadas pela empresa, o que os resultados que nós vamos ver a seguir mostram exatamente isso. Então, aqui apenas para comentar, né? Quer dizer, eu já mencionei, então, reforçar que os dados sejam efetivamente disponibilizados através de planilhas. E um outro ponto é que, uma sugestão, né, para que a ANEEL, na verdade, faça uma verificação dos valores da empresa através das demonstrações financeiras. O que nós temos percebido é que tem havido uma tendência, uma diferença muito forte entre um dado e outro. Então, aqui, apenas como exemplo, eu trago aqui esse item, que seria o incremento do ativo de serviço bruto, cuja proposta da ANEEL aponta para um valor de 869 milhões. Isso representa um aumento de 58% em relação à segunda revisão tarifária da COSERN. A Abrace basicamente seguiu a metodologia que é estabelecida no PRORET, fazendo a atualização da base blindada dos investimentos contabilizados no período, mas não conseguiu chegar sequer próximo ao valor proposto pela ANEEL, que, em princípio, é um valor que se baseia numa metodologia do valor novo de reposição. E isso causa uma certa estranheza, porque, tipicamente, o valor novo de reposição deveria apresentar valores menores do que os valores observados no investimento contábil, que foram de 684 milhões. Isso porque, com o avanço da tecnologia, a tendência da reposição dos equipamentos é que os valores fiquem cada vez mais baixos. Então, realmente causa uma certa estranheza a gente ter essa dificuldade e chegar numa diferença tão elevada. Então, aqui, isso mostra mais ou menos exatamente o que aconteceu. Quer dizer, o segundo ciclo, o valor do ativo em serviço bruto era de 1,49 bi, quer dizer, está indo para 2,36, essa é a proposta. A proposta da Abrace é que seja, na verdade, reduzido aí para 2,11, né? Quer dizer, isso, fazendo os devidos filtros, representaria uma redução do custo anual dos ativos em aproximadamente 38 milhões, o que representa aí cerca de 3,5% a menos no índice de reposicionamento. Bem, um outro ponto é a metodologia utilizada nos custos operativos, tende a indexar todos esses custos, né? Quer dizer, tanto em termos de preço como quantidade. O João, até de certa forma, já apresentou em boa medida isso. Nosso entendimento é que isso tem superestimado substancialmente os custos da COSERN, né? Quer dizer, os dois principais fatores que potencializam isso é que os custos regulatórios de origem foram calculados em 2009, ou seja, praticamente 4 anos atrás, e o cálculo do ganho de produtividade pode estar mal ajustado a mercados muito dinâmicos, como é o caso da COSERN, que tem um crescimento de até 9% ao ano. Né? Então, a indexação dos preços é feita através de uma cesta que inclui GPM e IPCA, e a indexação por quantidade segue, na verdade, uma metodologia complexa, que não vale a pena entrar no detalhe aqui,
mas que, na prática, o resultado equivale, em certa medida, à variação do número de consumidores. Ou seja, à medida em que cresce o número de consumidores, você tem um crescimento que acompanha mais ou menos na mesma proporção. Então, aqui, só tomando como referência uma figura que o João Lima já mostrou, e destacando exatamente este ponto, que seria exatamente a parte de atualização, quer dizer, olhando isso numericamente, quer dizer, o custo corrente em julho de 2009 era de 114 milhões, que, considerada a inflação, vai a 143, considerada a variação dos consumidores, vai a 167, o que representa, ao longo desse período, uma variação de quase 10,5% em termos anuais. Quer dizer, se nós tomarmos como referência os valores apresentados no balanço da COSERN, nós vamos ver que, na verdade, esses custos, entre 2008 e 2011, subiram um pouco mais de 4,5% ao ano. Quer dizer, se acompanhasse esse ritmo de 4,5% ao ano, os 114 de origem, lá em julho de 2009, chegariam a apenas 135 milhões e não 167. Quer dizer, uma diferença de 22 milhões aí nessa parcela do custo. Quer dizer, talvez uma alternativa para isso seria tentar fazer com que o custo corrente fosse mais próximo da realidade, ou seja, fosse mais recente e não tão distante, 4 anos. Por fim, apenas para comentar uma pequena inconsistência de informações que nós observamos, trata exatamente da energia e da receita correspondente relativa à classe autoprodutora A2 e A3. Quer dizer, ambas as tabelas aí apresentam valores de energia, entretanto, não apresentam valores de receita verificada. Como a receita verificada entra no denominador para se definir o índice, evidentemente que uma diferença, no caso aí de 3 milhões, tem um impacto sobre o reposicionamento. Então, nos parece ser, na verdade, uma inconsistência da planilha apenas. Seria só isso. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Indagaria se tem mais alguém na plateia desses que, excluindo as pessoas que já falaram, se ainda gostaria de dar alguma contribuição para essa audiência pública. Pois não. O senhor se identifica, por favor? No microfone. Boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Borba, sou assessor da presidência da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. E, assim, não efetivamente ligado ao ponto de reajuste tarifário, mas, assim, gostaria de tecer alguns comentários acerca da... Bom, primeiramente, da lei número 11.196, de 21 de novembro de 2005, que autoriza ou que permite desconto especial das tarifas de energia elétrica para irrigação e para aquicultura, num horário total diário máximo de 8h30 e que normalmente é compreendido entre 21h30 e 6h da manhã. Dando sequência a essa lei, 11.196 de 2005, tem uma resolução normativa da própria ANEEL, a Resolução Normativa 2007, de 9 de janeiro de 2006, que no artigo 1º estabelece as atividades de irrigação e de aquicultura, dentre as quais a cassinicultura, que é onde nós estamos, onde a ABCC tem sua área de atuação, está localizada. Então, desde a entrada em vigor dessa resolução normativa, desde a entrada em vigor da lei, que nós temos essa opção de usar entre 9h30 da noite e 6h da manhã essa redução em 90%, aqui no caso do Nordeste, na atividade de cassinicultura ou na atividade de irrigação, como queiram. Pois bem, acho que foi mostrado pelo Zé Roberto, né? Zé Roberto, que
8,37% do consumo aqui no Estado, salvo engano da planilha que eu vi, se refere ao consumo de atividades agrícolas. Eu não sei se a terminologia foi rural, foi agrícola, foi agrária, mas, enfim, eu acho que esse foi o número, 8,37%, salvo engano. Pois bem, eu, assim, não fiz conta e realmente não tenho ideia da magnitude, mas eu creio que menos que 10% desses 8,37% de consumo sejam oriundos daquele consumo que os produtores de camarão fazem aqui no Estado. Isso eu estou falando já de Rio Grande do Norte, não estou falando do Brasil de uma maneira geral. E nós, recentemente, que eu digo, a BCC, recentemente concluiu o censo, que aí eu já deixei aqui para os componentes da mesa, e tem mais algumas outras revistas que nós publicamos, o censo da cassinicultura nacional no Brasil, estado a estado, se capta água do oceano, enfim. Acabamos de fazer o censo da cassinicultura. Esse censo ele revela que 90%, na verdade eu vou dizer o número exato, é 89,6%, para não dizer que é 90%. 89,6% dos produtores de camarão do Brasil trabalham com a densidade de estocagem, ou seja, com o número de camarões por metro quadrado menor que 10 camarões por metro quadrado. E, assim, fazendo um contraponto, estivemos, no final do ano passado, uma comitiva brasileira, e aí eu estava junto, nos principais países produtores de camarão do mundo. E enquanto aqui 90% ou 89,6%, como queiram, dos produtores trabalham com 10 camarões por metro quadrado, 100% dos produtores asiáticos trabalham com a densidade de estocagem acima de 100 camarões por metro quadrado. E por que eles... Ou seja, nós trabalhamos com 10% daquilo que eles trabalham. Ou seja, em tese, nós vamos produzir, no máximo, 10% daquilo que eles produzem. E por que eles produzem com a densidade de estocagem tão alta? Por que eles conseguem produzir tanto e por que a gente não consegue produzir tanto assim? E aí entra o cerne da questão. Hoje, na composição de custo do camarão, de custo de produção na fazenda, chega a ser perto de entre 13% e 17%, por volta de 15%, é a participação do custo de energia, mesmo tanto sendo utilizado essa lei que eu falei, a Lei 11.196, e a Resolução Normativa 207 da ANEEL. Bom, para encurtar e para que não torne cansativo para aqueles que não são tão afetos ao tema, a associação, ela, não é que ela pede ou que ela pretende, mas ela sugere, pelo menos, e tendo em vista que a demanda de energia ela se concentra nas cidades e principalmente de segunda a sexta-feira, que há, digamos assim, um desafogamento desse consumo nos finais de semana, para que nós conseguíssemos ter essa redução na tarifa de energia elétrica, não somente nos horários que já estão estabelecidos, que esses sim se mantenham, mas que nos finais de semana nós pudéssemos fazer isso. Eu fiz uma conta rápida, e nessa minha rápida conta, que está passivo de erro, mas acho que não está, hoje o Rio Grande do Norte tem 7 mil hectares de viveiros de camarão e que produz 20 milhões de quilos por ano. Somente disponibilizar essa redução de tarifa para o sábado e para o domingo, nós conseguiríamos dobrar a produção sem ter que aumentar nenhum hectare de terra, nenhum hectare de viveiro. Ou seja, para nós, para o setor cassinicultor, e aí, enfim, eu sei que tem representante de várias indústrias, e aí nenhuma, bom, não quero colocar em ordem de prioridade quais são as indústrias, mas dentro do meio rural, dentro daquilo da quantidade de emprego que são gerados pela cassinicultura, como é que eu posso dizer, da importância na balança comercial do Estado, pelo menos em termos de produtos agrícolas, o camarão pesa muito. E dobrar a produção do camarão sem ter que aumentar a área é um avanço significativo. Os meios, nós sabemos como, são técnicos. Eu sou técnico, minha formação, eu sou engenheiro de pesca, então, tecnicamente, é muito fácil. O que faltam são iniciativas. E a razão de eu estar aqui, e agora estar aqui falando para vocês, é justamente essa. Uma continuidade, manter o que já vem sendo,
e colocar o sábado e o domingo como isso, nós conseguiríamos dobrar nossa produção. Bom, vocês não são daqui, provavelmente estão sediados lá em Brasília, mas para quem é daqui e que vive o dia a dia, e para aqueles que acompanham a Casa de Cultura aqui no Estado, que sabe da importância da atividade aqui para o Estado, sabe que pelo menos 30 mil empregos só aqui no Estado são gerados com essa atividade. Nós conseguiríamos expandir muito mais. Eu acho que é isso, não quero aburrir os senhores de estar repetindo a mesma informação várias vezes, mas gostaria que tivesse manifestado na ata você que está secretariando, que tivesse manifestado na ata da reunião esse posicionamento nosso da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, na qual eu estou representando o presidente, e também da Associação Norte Rio Grandense dos Criadores de Camarão, de quem eu também fui designado para representar, uma vez que nenhum dos dois presidentes pôde se fazer presente aqui. Acho que era isso. Obrigado. Muito obrigada, senhor Marcelo. Bom, e não tendo mais nenhuma contribuição, eu gostaria de agradecer as apresentações da COSERN, do Conselho, da ANEEL também. Todas foram muito elucidativas para essa audiência pública. Parabenizar a iniciativa do Conselho de Consumidores de ter contratado uma consultoria para fazer esse trabalho. É sempre louvável, muito bom receber um material de estudo para análise da equipe técnica da ANEEL. Como o senhor pediu para que seja analisado com muito carinho, com certeza todas as contribuições serão analisadas, sim, de maneira exaustiva. Em relação ao que o senhor Araquém e o senhor João comentaram sobre a CHESF, tem um processo aberto na ANEEL tratando esse assunto, não um processo fiscalizatório da ANEEL, não, que já teve, mas tem um outro processo tratando especificamente esse assunto, sobre como fazer para tentar desonerar o consumidor e imputar a CHESF. Essa questão, foi ela que deu causa a essa questão das eólicas, isso está sendo analisado na ANEEL, já foi solicitado um parecer jurídico de como melhor tratar essa questão. Em relação ao seu Francisco poderia procurar a Maria Tereza, ouvidora lá da ARCEP, que ela está ali atrás, para o senhor tirar mais alguma dúvida que o senhor queira, ela está à disposição para tirar as dúvidas que o senhor tem. E, enfim, finalizando então essa... Isso, o senhor procura a Maria Tereza, por favor. Finalizando essa reunião presencial, cabe mencionar que, além das manifestações recebidas nesse auditório, as contribuições elas poderão ser enviadas por escrito para a ANEEL até o dia 8 de março, tá? Até esse final da semana que vem. Agradecemos a presença dos senhores e das senhoras, dou por encerrada essa sessão presencial e tenham todos uma boa tarde. Obrigada.